Ó, eu vou hoje conversar com a Liz Cereja, que é uma das pessoas que eu mais admiro de verdade, de coração. Não é porque você está aqui, Liz. Eu realmente, assim, admiro a história da Liz. Admiro a forma com que ela tem a consciência do restaurante dela. A Liz, para quem não sabe, ela é proprietária da Enoteca San Vansan. Me corrija se eu estiver errada, tá, Liz? Pode deixar. Ela, foi em 2006 que você começou ou 2008? Com o projeto da Enoteca foi 2006. Então, 2006 começou com o projeto da Enoteca, 2008 ela abriu o restaurante, ela sempre quis ter um restaurante mais sustentável e hoje ela consegue ter quase 100% dos seus ingredientes produzidos por ela ou fornecidos de pequenos produtores perto de São Paulo. É mais ou menos isso, né? Resumindo, super. Sim. Não, é isso mesmo. O projeto começou em 2006, a gente abriu em 2008, né? Então são aí 12 anos já de estrada. E claro que teve muita modificação desde o início, mas desde o embriãozinho assim do projeto, a ideia era fazer um restaurante sustentável, né? Claro que a gente vai amadurecendo junto com o projeto, né? Sem Então as dúvida. coisas vão acontecendo, sim, vão acontecendo também de uma maneira orgânica. Então, o que de início começou muito mais assim para ser um bar de vinhos naturais, para você comer uma coisinha ou outra, tipo no balcão, com o tempo começou a se transformar num restaurante, né? E como eu sempre tive esse pezinho na cozinha, então quando eu vi já era um restaurante. Eu E quero, olha, eu quero saber duas coisas, mas termina de falar, daí eu quero saber duas coisas suas. tá. E acho que né, a gente já conversou sobre isso uma vez. Minha primeira formação é como nutricionista, né? E para mim isso era uma coisa assim muito ambígua dentro de mim, porque eu sentia até vergonha de falar que eu era nutricionista, porque eu venho de uma geração que nutrição não tem nada a ver com alimentação saudável, né? Na Sim. verdade é uma coisa assim, é um cientificismo e ou você vira acadêmico ou você emagrece pessoas, então era uma coisa que não, para mim não fazia muito sentido no conceito que eu tinha de nutrição. E olhando por esse lado, né? Quando começou realmente a pegar a questão do restaurante, eu falei, bom, é isso, então, né, vou assumir que realmente é um restaurante. Essa ideia de que um restaurante, na verdade, é o estabelecimento menos sustentável que você possa imaginar no mundo, começou a vir à tona cada vez mais, né? Então, várias coisas começaram a passar pela cabeça. Então, assim, a gente já trabalhava só com vinhos, né? Orgânicos, biodinâmicos e naturais. Isso é um assunto à parte. Sim. E a cozinha, tipo, há 12 anos atrás, não era tão fácil arranjar insumos orgânicos, né? Tanto que, assim, os primeiros, até lembro, as primeiras pessoas que entregavam cestas e tudo isso, começaram meio que junto com a gente, né, na época. Claro que a gente já tinha iniciativas muito mais antigas, mas, assim, o grosso dos institutos, o pessoal que começou a entregar mais em casa, começou quando a gente já estava funcionando. E não tem como você falar em sustentabilidade se você tem um restaurante convencional, né? E o que é um restaurante convencional? Menu fixo, o chefe escolhe as coisas que vai trabalhar e não o contrário. Produção convencional de legumes, de verduras, etc. Só de você pensar que, por exemplo, você tem que servir o mesmo legume ou a mesma carne para 50 pessoas todo O ano dia, todos os inteiro. dias, né? Isso já mata qualquer sentido de sustentabilidade no conceito que a gente conhece de restaurante. Lavagem, insumo, se é orgânico, se não é, pequeno produtor, se não é, questão de distribuição. A rede de distribuição de restaurantes é uma coisa super feia, né? Porque são grandes distribuições com baixo preço, desperdício lá no topo, né? Então, assim, quando a gente parou para analisar todas essas coisas, a única maneira de trabalhar de uma maneira um pouco mais saudável era mudando radicalmente o conceito que a gente tinha de restaurante.
Então, daí que surgiu, na verdade, o trabalho da Enoteca. E continua até hoje, né? A gente acabou virando a nossa própria escola de como ser um projeto de um restaurante verdadeiramente sustentável. E aí, Sim. obviamente, que acabou... foi natural, né, que eu saísse de São Paulo e viesse para cá, onde eu estou hoje, para plantar, né? Porque é o caminho natural, né? Você acaba tendo que cultivar parte das suas coisas, seja por custo, seja porque te ativa um chip, né, de uma relação aí com a terra e com a comida que é muito diferente. Eu brinco muito que eu acho que é um caminho sem volta, né? A hora que você começa, eu acho que assim, é um aprendizado eterno, né? Hoje você Uhum. fala uma coisa, daqui 10 anos você vai olhar e falar, nossa, olha, eu falava aquilo, mas hoje eu já enxergo de uma outra forma. Claro. Mas é um caminho sem volta. A hora que você começa a ligar essa chavinha de conscientização, de tentar, né, produzir menos lixo, de tentar consumir menos, você começa a perceber uma cadeia que você fala, meu, peraí, tem alguma coisa errada, Uhum. né? E eu acho, Claro. assim, eu acredito, eu queria muito saber a sua opinião nesse momento que a gente está vivendo, onde as pessoas estão precisando ficar um pouco mais reclusas, né? Independente se Uhum. você tem que sair mais, você tem que trabalhar, ou você consegue ficar em casa, independente, é um momento onde traz reflexão, né? Quem Claro. tem que sair para trabalhar tem que parar para pensar também que mundo que a gente está vivendo, o que está acontecendo, e quem fica em casa também fica, meu, e agora? Eu tenho que conviver comigo mesmo, né? Uhum. Então, eu acredito muito que isso vai fazer com que as pessoas comecem a ter um pouco de trazer um pouco mais a sua responsabilidade perante a situação, né? Porque é nossa Claro. responsabilidade em tudo, né? Eu acho que independente. Eu não acho que as pessoas vão sair sendo diferentes simplesmente porque apareceu um vírus e as pessoas vão virar outras pessoas. Não estou romantizando. Mas eu acho que é um momento onde a gente tem que se responsabilizar. Eu tenho responsabilidade sobre o meu meio e sobre as pessoas que me circundam, né? E eu acho que isso vai fazer com que a gente comece a ter uma nova visão. Eu estou falando isso por quê? Porque hoje, com o seu restaurante, você, né, produzindo os seus ingredientes, você tem as suas cabras, suas galinhas, suas plantas, as suas verduras, os seus legumes. Hoje você consegue, você não está abrindo o restaurante, mas você consegue ter uma autossuficiência, porque você consegue vender as Sim. coisas que você produz. E Então, de não uma só forma. Fala. vender e também, porque assim, com a quarentena veio uma galera morar comigo, né? Sim. Então, tem 7 pessoas aqui na casa e a gente, verdura, por exemplo, é tudo daqui, né? Limão, cítricos. E é muito interessante porque, assim, até os amigos próximos mesmo, né, que estão aqui, entraram numa sintonia mais fina, principalmente com a questão da sazonalidade, né? As Sim. coisas que a gente estava comendo no início da quarentena, a gente já não está comendo mais, né? Já vieram outras coisas, então é muito interessante, é um processo assim. Mas desculpa, te cortei só para. Não, imagina. Não, imagina, eu já acabei minha linha de raciocínio. Era só para, assim, eu quero que você fale um pouquinho sobre esse momento no restaurante, assim, como que. Porque tem Uhum, muitos restaurantes que estão sofrendo muito, né, Liz? A gente sabe que teve que mandar muita gente embora, enfim. Tem alguns que estão sobrevivendo muito melhor, porque agora estão fazendo delivery, estão entregando muito mais, mas também uhum, gerando muito mais lixo, né? Gerando muito mais, enfim. E eu acho que tem os outros pouquíssimos, que é o seu exemplo, que conseguem ser autossustentáveis de uma forma diferente, né? E sim, eu acredito muito que daqui para frente vão surgir novas formas de se fazer as mesmas coisas. Né? claro, Então, eu com acho que certeza. assim, no final das contas, você foi uma supervisionária, porque eu acho que é, que é o futuro, né? É de ter construído um bunker. É meio que isso. Eu me sinto assim, é muito louco. Ah, quando as pessoas me perguntam isso, essa geralmente é a minha primeira resposta. No fundo, a nossa vida, por exemplo, aqui em casa, né, onde estão as hortas, não mudou tanto. A gente continua fazendo as mesmas coisas, Sim, né? Então a gente continua planejando a horta, colhendo, fazendo os molhos, os pestos e nossa vida mudou muito pouco. Óbvio, a gente não tem mais a interação do restaurante, né? Que era sim. uma boa parte. Mas a vida pessoal não mudou tanto. E quando eu parei para pensar sobre isso, me deu até uma certa alegria, porque
para mim isso é um sinal de que eu já estava no caminho certo, né? Claro que um momento como esse faz a gente pensar muita coisa e cada um, em diferentes aspectos, tem as suas sombras para lidar, né? Óbvio que eu também, mas eu fico muito feliz de ver justamente esse ponto. Eu acho que daqui para frente, primeiro, isso que está acontecendo é uma grande terapia mundial, né? Que todo mundo vai ter que repensar à força os modos de vida, né? A Sem sua dúvida. relação com você mesmo, né? Querendo ou não, a gente se isolou e a gente voltou para dentro das casas, para dentro da nossa cabeça, para dentro das famílias. Isso reverbera de uma maneira no ser humano que é muito potente, né? Não é à toa que tem tanta gente surtando, né? Porque Sem é um dúvida. espelho na tua cara o tempo inteiro. Então, isso vai forçar com que a gente repense tudo. Puxando a sardinha para o meu lado, claro que as pessoas também estão repensando a questão da alimentação, né? As pessoas estão em casa, estão precisando economizar, estão precisando conservar, estão sem nada o que fazer e estão precisando cozinhar em casa. É quase engraçado, né? Porque assim, precisou de uma pandemia para as pessoas lembrarem que existem coisas muito importantes que devem ser feitas, como cozinhar, como comer com a família, como saber de onde veio o ingrediente, como comprar diretamente do produtor, como ter uma relação mais direta, né? Então, para mim, acho que essa é uma das grandes chaves dessa pandemia. Óbvio, muita gente não nem vai ser afetado por isso, Sim, mas uma grande parte, assim, eu tô vendo muitas pessoas que, de uma maneira muito impactante, muito direta, já mudaram o comportamento de produção e de consumo simplesmente porque elas estão tendo mais tempo para pensar e necessidade, né? Que são duas sim. coisas que fazem com que a gente construa, sei lá, provavelmente a maior parte das coisas boas que a gente construiu durante a humanidade. Né? Se você for pegar toda a história da gastronomia, que se baseia em períodos de escassez, em períodos de crise, em você ter que reaproveitar as coisas, você ter Sim. que pegar o talo, a gente está passando por isso de novo, né? Muitas pessoas em diferentes aspectos, mas, por exemplo, tem gente mesmo que ficou intocada semanas tendo que reaproveitar as coisas, né? As pessoas agora viram um boom, né? Virou assim a nova moda da panificação natural, porque todo mundo na É. pandemia agora está fazendo pão, né? Conservas. Agora, Cris, o pão é uma coisa interessante. Eu tenho uma teoria do porquê que as pessoas estão fazendo pão. Eu queria que você me falasse se você tem alguma teoria em relação. É verdade. Você tem alguma teoria do porquê que o pão tá, assim, essa coisa tão maluca das pessoas fazendo pão de fermentação natural e tá todo mundo querendo fazer pão, 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 pão? Bom, primeiro, que as pessoas estão em casa, né? Então, querendo ou não, o pão é uma coisa extremamente trabalhosa e que leva bastante tempo, né? Então, é uma maneira das pessoas se ocuparem com isso. Sim. Mas as pessoas poderiam estar fazendo várias outras coisas, né? Desinfetante caseiro, sei lá, qualquer coisa. Tem também uma questão muito grande de moda, né? De mostrar o pão. Acaba É virando verdade. até Pão é meio que bonito, né? um... Exato, acaba virando até meio uma rede social de quem faz o melhor pão de fermentação natural. As pessoas entram em competição, aí fica frustrado porque o dele não saiu tão legal. É um movimento bem estranho esse do pão. Mas, tirando essa parte meio histérica, assim, de ficar postando os melhores pães, eu acho que é muito disso. É um reflexo direto de como as pessoas voltaram a ter um relacionamento mais saudável com a comida, Sim. né? O pão é o símbolo maior da alimentação, né? É o primeiro símbolo da alimentação. É. Você fazer o próprio pão, você dispor desse tempo de fazer o seu próprio pão, a sua própria alimentação, ou a alimentação da sua família e dos seus amigos, isso reflete um pensamento muito aprofundado, que Eu talvez as acho. pessoas Consciência. não tenham consciência. É o que eu acredito. A minha teoria é meio que essa. Eu acho que assim, a gente carrega uma carga genética
de sobrevivência. Sobrevivência. É verdade. Eu acho que essa coisa do pão, obviamente, tirando essa parte histérica, mas eu acho que é uma carga genética que a gente carrega, que assim, foi uma coisa de, vamos preparar o base, né? Então, o que é o base? É o pão. Então, Exato, vamos atrás do básico. Foi o instinto de sobrevivência. Vamos atrás do que é o base e o que a gente consegue fazer com água e farinha, né? E é isso aí. E eu acredito essa redescoberta, isso eu acho genial. A redescoberta de que a gente precisa, no fundo, de muito pouca coisa, né, na nossa alimentação, isso eu acho genial, né? Porque as pessoas surtando assim, não, porque supermercado. A gente precisa, no fundo, de muito pouca coisa. A gente precisa de menos comida do que a gente acha que a gente precisa, né? Porque a gente come demais. E a gente precisa de muito pouco desses subterfúgios, principalmente da alimentação industrial, para sobreviver de uma maneira saudável, né? Então, isso eu acho genial, porque as pessoas redescobrem que elas podem fazer um pão só com farinha e água. É né? isso, Então, louco. Então, elas mágica, né? É mágico. É mágica. Você fala, como assim? Né? Então, tanto que assim, a maior parte das pessoas que entram em contato comigo e me fazem pergunta e etc., primeiro, de aproveitamento das coisas que tem em casa. Isso é genial. E segundo, junto com isso, junto com essa vontade de não desperdiçar, de estocar, de conservar, vem a descoberta de coisas ou de ingredientes que as pessoas não se davam conta. Então, por exemplo, hoje mesmo foi dia de sexta aqui. Você recebeu semana passada? Recebi, eu recebi essa também. Aqui em casa, mas Liz, a gente é assim, a gente consome muita verdura. Eu amo erva baleeira, para mim é vida. E a que eu tenho uma erva baleeira já no álcool, lá no Bonete, há uns 2 anos. E eu deixei lá. Eu falei, não, preciso ter uma aqui. Minha mãe tá com um reumatismo na mão. Eu falei, o quê, mãe? Eu vou fazer agora. Na hora que veio a erva baleeira, eu falei, foi Liz quem mandou. Por coincidência, meu pai, ele tá com inflamação na articulação. Eu colhi hoje erva baleeira e tanchagem também, né? Que é super, isso? super... Putz, tanchagem, ela não é nativa daqui. Ela é conhecida como pegada do homem branco, né? Porque ela veio da Europa, mas é uma das plantas assim mais medicinais que existem. Tanto que assim, ela pode ser usada para qualquer coisa, super anti-inflamatória, antioxidante, anti qualquer coisa, mas pode também ser usada para uso externo, principalmente como cataplasma. Então, para queimadura, para picada de inseto, um monte de coisa. É fenomenal, fenomenal. Só voltando um pouco o raciocínio, né, porque a gente começa a falar de plantas, né, já pira. Bom, melhor ainda, você recebeu a cesta de hoje. Foi nabo e folha de nabo, né? Então, por exemplo, nos últimos tempos a gente teve aí um surto das pessoas falando sobre fermentados, né? Só que a gente fica às vezes muito atrelado àquela ideia dos fermentados pré-concebidos que a gente conhece. Sim. Né? Então, assim, primeiro, conservas e fermentados é uma maneira fantástica, né, de você evitar o desperdício e, em épocas agora de pandemia, de fortalecer o sistema imune. Né? Porque, principalmente quando você parte para a fermentação lática, né, você tem toda a carga de e pré-bióticos possíveis que ajudam muito no sistema imune. E aí volta o raciocínio, né? Porque assim, as pessoas estão em casa, voltando a fazer conserva, voltando a usar os ingredientes naturais. É impressionante como essa pandemia forçou a barra de uma coisa que precisava acontecer. Né? Infelizmente veio do externo para o interno, mas essa mudança desse paradigma alimentar, para algumas pessoas, vai durar para a vida inteira. Né? Essa redescoberta do poder da alimentação na sua mão. De você poder fazer o pão com farinha e água. De você poder aproveitar ao máximo os alimentos. De você poder se curar com plantas, com uma erva baleeira. Né? Sim. Essa autonomia... sem necessariamente a energia da geladeira, né? Você fazer os fermentados, as compotas, tudo isso você não precisa de nada. Você precisa só da sua boa vontade de fazer. Exatamente. Né?
E essa autonomia, né, em cima da alimentação, em cima da saúde, é uma coisa que a gente perdeu há muito tempo. E em situações como essa, é muito interessante ver como as pessoas redescobrem isso. Como é relativamente fácil você se manter saudável, né? Só que a gente tomou um caminho tão errado que acabou no que acabou, né? A gente sabe que boa parte da gente estar nessa situação hoje em dia é porque a gente fragilizou tanto o sistema, tanto o nosso sistema imune quanto o sistema geral, né, do mundo que a gente vive, o meio ambiente, a política, a sociedade, assim, tudo, que a gente abriu fendas para que coisas ruins aconteçam, né? Para que doenças aconteçam. Isso de uma maneira bastante metafórica. Tudo isso para dizer que hoje foram folhas de nabo. Foram folhas de nabo na cesta. E, inclusive, eu tô aqui falando com vocês e lá embaixo na horta tá os meninos da Companhia dos Fermentados, que eles estão aqui hoje me ajudando justamente para a gente fazer os fermentados com as folhas de nabo. Então, a gente vai pegar um monte de receita e vamos fazer os fermentados com essas folhas, porque muita gente às vezes acaba não usando, né? Folha de nabo, Folha de beterraba. Exato, de beterraba, rama de cenoura, cambuquira, né? Cambuquira de chuchu, cambuquira de abobrinha, cambuquira de abóbora, cambuquira de... Já comeu cambuquira de fava? Não. Tem gosto de espinafre. Sério? É. Que massa! Tem muita coisa que eu acho que assim, a gente precisa reaprender, porque eu acho que no final das contas, a gente até conversou, acho que aquele dia, na Enoteca, no final das contas não está tão distante, né? Se a gente pegar 50, 60 anos atrás, era passado ainda de pai para filho todo esse conhecimento das ervas e das plantas e o que é o que, isso era natural. Eu brinco que é igual a fralda descartável, né? A fralda descartável, assim, existe há 50, nem isso. Exato, e as pessoas há 30 anos. As pessoas, quando eu falo que eu uso fralda de pano, as pessoas, nossa, mas você usa fralda de pano, como assim? Gente, eu usei fralda do bebê. Né? Uma coisa que você fala, a gente se desconectou numa forma que parece que assim, a gente está falando de 1000 anos atrás. Não, a gente não está voltando para trás, muito pelo contrário. A gente está pegando o que é importante, o que é essencial e trazendo de volta. Que é bem isso que você falou, né? A gente abriu muitas fendas na imunidade do planeta, né? Do planeta nosso, e aí a gente começa a entender como todo mundo faz parte de uma coisa só. Né? Não adianta eu estar super bem e eu estar super saudável se eu for visitar minha sogra que não tem a saúde tão boa assim. Né? Porque eu posso levar para ela alguma coisa. Então, assim, é um momento onde a gente tem que entender que está todo mundo no mesmo barco, né? Literalmente. A gente está responsável um pelos outros. E eu acho que é isso que é muito legal. E é exatamente aí que entra essa passagem de informação, né? Por isso que eu até falei, quando eu recebi a cesta a semana passada, que eu achei muito delicado, mandar por WhatsApp a explicação para que é cada coisa, o que serve, para que serve. Porque realmente, às vezes a gente recebe alguma coisa e fala, putz, e aí, o que eu vou fazer com isso? Você não sabe, você fica confuso. Aí você acaba deixando de usar, aí seca, você acha que secou, perdido. Sei lá, as folhas de cítrico, por exemplo. Né? Aí deixei lá, não consegui, não sabia o que era, secou. Puta, eu vou jogar fora. Não, na hora que seca, você tem um outro fim para aquilo ainda, né? Então, assim, eu achei muito legal vocês mandarem essa explicação, e até por isso que eu até pedi autorização para dividir aqui com as pessoas todas as informações, porque eu acho que quanto mais a gente passar para frente, mais a gente informar as pessoas, melhor vai ser, né? Sim. Então, e é geralmente esse tipo de informação que as pessoas não têm, né? Exatamente. Ou esqueceram. Exatamente. E aí, quando você fala, é impressionante, toda vez que eu converso com alguém sobre qualquer coisa, não, porque eu pego o tal da salsinha, minha avó fazia assim, eu falo, então, né? A gente não tá tão longe assim, a gente tá tudo muito pertinho. Mas, Liz, vamos lá. Vinhos naturebas. Quer fazer uma breve explicação para as pessoas entenderem as diferenças? Porque eu sei que tem vinho natureba foi você que inventou esse codinome, não foi? Esse nome foi justamente uma brincadeira, porque quando eu falo fazer assim, vinhos orgânicos, biodinâmicos, naturais, sustentáveis, de mínima intervenção,
Para não falar tudo isso, eu comecei a apelidar de naturebas. E pegou, né? Pegou tanto Não, assim, todo mundo hoje virou, fala vinho natureba. Virou jargão de vinho. Isso eu dou risada até hoje. E até era uma maneira irônica, né, de lidar com o tema. Que imagina, até hoje o pessoal acha que eu sou doida. Há 12 anos atrás, a galera tinha certeza. E tinha muita tiração de sarro, né, em cima. E o natureba é um termo meio jocoso, né? É um termo pejorativo. Pessoas falam de uma forma um pouco essa, é toda natureba, né? Como se Exato, você essa fosse coisa do natureba, É. abraça a árvore. E aí a ideia foi essa mesma, usar o termo pejorativo como escudo, né? Então, assim, a gente tirando sarro da gente mesmo. Porque no fundo, assim, imagina, até hoje a gente sofre bullying do meio do vinho. Mas quando as pessoas começam a entender realmente que é o vinho hoje que se consome, não tem volta, né? Porque é exatamente a mesma coisa da alimentação. Hoje em dia já se entende um pouquinho mais a questão da diferença da alimentação de uma comida de verdade e de uma comida industrializada. Sim. Eu acho, inclusive, a gente ter sido obrigado a falar em comida de verdade já mostra como está errado, né, todo o sistema alimentar que a gente criou. É um absurdo a gente ter que diferenciar o que é comida de verdade. No vinho é a mesma coisa, né? Você tem o vinho comercial, o vinho que a gente conhece como vinho, o vinho que recebe pontos de revista, de supermercado. Assim, 99% dos vinhos que a gente conhece são o que a gente chama de vinhos convencionais. E na alimentação é muito fácil a gente fazer esse paralelo, porque todo mundo sabe tipo, o que é uma plantação, o que é um cultivo convencional. Né? Um cultivo baseado em monocultura, em fertilizantes sintéticos, em agrotóxicos. E depois, se você parte para um alimento que passou pela indústria, aí você tem todos os aditivos alimentares, você tem todas as modificações, os conservantes, corantes, estabilizantes, aromatizantes, tudo isso. O que pouca gente sabe é que o vinho é a mesma coisa. Né? O que a gente está acostumado de vinho hoje em dia nada mais é do que um produto industrializado como qualquer outro. Eu sempre uso um exemplo que fica muito claro das pessoas entenderem. Você tem uma laranja e você tem um suco de laranja de caixinha. Né? A laranja é o alimento. O suco de laranja de caixinha é um produto alimentício industrializado, que é o que a gente consome, bolacha, tudo que vem em pacotinho e saquinho no supermercado. O vinho que a gente está acostumado como vinho, o vinho do mundo do vinho hoje em dia, é o suco de laranja de caixinha. Então, quando a gente chega com uma laranja falando, olha, isso é uma laranja na verdade, é muito difícil para as pessoas porque elas passaram a vida inteira achando que a laranja era o suco de laranja de caixinha. Ou seja, um produto extremamente modificado, cheio de aditivos, padronificado, e é isso o vinho que a gente consome hoje em dia. Isso é o vinho convencional. Todos os vinhos que não passam por essa intervenção muito grande, seja industrial, de pequena ou grande indústria, mas essa intervenção, essa manipulação, seja na parte agrícola como na vinificação, são os naturebas, né? Que são os vinhos com menor intervenção, os orgânicos, biodinâmicos, naturais sem sulfitos, sustentáveis. Aí você tem aí uma horda por trás. Mas é mais ou menos isso. É exatamente igual à alimentação. É muito interessante isso, porque realmente é esse contraponto que você fez da alimentação, que as pessoas... E é muito louco como a gente vê que a indústria do marketing trabalha de uma forma muito sagaz, né? Porque realmente, em pouquíssimo tempo, a gente consumia comida congelada achando que era comida legal, né? Eu vou comer uma lasanha. E é uma lasanha congelada. E aí você fala, meu, como assim? Mas enfim, é muito interessante você falar isso, porque eu realmente, eu já tinha ouvido você falar sobre os vinhos, já tinha até dado uma pequena pesquisada, mas realmente foi muito esclarecedor. É exatamente a mesma relação, né? Relação. É a mesma relação, porque às vezes você fica nessa coisa
mas o vinho não, porque mas na verdade assim, essa coisa do vinho pisado e o vinho natural, isso já se perdeu há muito tempo, né, Liz? Sim, sim. Claro que existem ainda. É que assim, tem uma diferença. Quando a gente fala de vinho natural, vinho sem intervenção e etc., se a gente lembrar que há 100, 150 anos, antes da industrialização massiva da nossa alimentação, né, que foi no século XX, se a gente lembrar que antes disso os vinhos eram feitos sem veneno na agricultura e vinificados sem aditivo enológico, então era vinho natural. Isso é uma coisa. Sempre se fez vinho natural na história da humanidade, na história do vinho. Sim. 8.000 anos, né? Se faz vinho com agricultura limpa, ou seja, sem veneno, e sem aditivos enológicos. Aditivos enológicos e agricultura convencional começou no século XX, né? Mas até na segunda metade do século XX. Isso é uma coisa. Então, a gente sempre fez vinho natural, né? Se for pegar por esse sentido. A outra coisa é o que a gente chama hoje de vinho natural, desse movimento do vinho natural, que aí, na verdade, é mais específico, porque começou na década de 80 na França. Na década de 80, na França, começou a se formar um movimento de resistência contra a padronificação e a massificação dos vinhos. Era a época auge do Beaujolais. Então, os amigos na França se reuniram justamente para começar a fazer vinhos que fossem um contraponto a esses vinhos extremamente massificados. E essa foi a origem do que hoje é o moderno movimento do vinho natural, né? Que é isso que a gente está vendo hoje em dia. Então, são coisas um pouco diferentes. Existiu um resgate, mas também tem, por exemplo, comunidades na Geórgia, por exemplo, tem produtor que nunca deixou de fazer vinho natural. Né? Existem comunidades que nunca deixaram de fazer vinho natural. Por quê? Eles não viraram a curvinha da industrialização. Da mesma maneira que existem comunidades que se alimentam com plantas nativas, que se tratam com medicina natural, com medicina de plantas até hoje. Né? Eles não tiveram que resgatar, eles já estavam lá. Sim. Isso é fenomenal também. Ô, Liz, e me fala uma coisa, o vinho... Só um minutinho. Todos, vai. Estão perguntando, tem alguém aqui, R não sei o quê, perguntou aonde que não encontra esses vinhos no mercado. Encontram na Enoteca Saint Vincent. Você entra no Instagram da Liz, tem lá a Enoteca e tem todos esses vinhos naturebas, como a Liz chama. Tá? Então é fácil de encontrar. Agora você que achava difícil, agora tudo se tornou mais fácil. Ô, Liz, vamos lá. Tá, então pronto. Vinho esclarecido, lembrando que você está dando um curso de vinho, não tá? No seu... Sim. Então pronto. Fala dele também para, né, as pessoas que tiverem interesse já vão lá entender um pouco mais. Não, fantástico. A gente sempre deu cursos, né, na Enoteca. De terça-feira, o dia oficial, né, de cursos, de degustações. E agora na quarentena, a gente está fazendo isso pelas lives. Né? Então, a partir dessa semana, eu comecei lá no meu perfil. Então, a gente vai começar com o curso que a gente dava de vinhos naturebas mesmo. Claro que não substitui, né, o curso presencial, claro. Mas é uma boa iniciação para quem não conhece e também é uma maneira de aprofundar conhecimento para quem já conhece. Qual que é a ideia? Então, toda terça-feira, fazer um bate-papo e um curso mesmo, né? Tipo, eu sou mega nerd, então eu vou dando na bibliografia, fazendo as pessoas lerem. Falar sobre vinhos naturais. A primeira parte foi sobre agricultura, né? Então a gente falou bastante sobre agricultura convencional e vai ser dividido em 3 partes, mas depois eu vou continuar. Então, assim, toda terça-feira vai ter curso live de vinho, né? Seja sobre agricultura. Depois eu vou partir para a vinificação, as diferenças, né, da vinificação orgânica, natural, biodinâmica, que o pessoal confunde até hoje. Defeitos que o pessoal atribui a vinho natural.
falar sobre o movimento do vinho natural, como degusta, como não degusta, se tem que degustar como se fosse um convencional ou não. Enfim, todas essas coisas. Então, é toda terça-feira às 6 horas. Ótimo, ótimo. No seu Insta ou no Insta da Enoteca? No meu, é lá no meu perfil. Então, pronto, gente. Quem quiser já entra no perfil da Liz. E, Liz, só mais uma coisa, eu não quero te atrapalhar muito, tá? É que, gente, eu juro por Deus, Liz. Primeiro que eu te acho maravilhosa, eu acho mesmo. Eu te acho uma das mulheres mais lindas que existe. E segundo que eu passaria o dia te ouvindo. Porque você fala que é nerd, mas eu acho que não tem nada mais gostoso do que a gente ouvir uma pessoa que sabe do que tá falando e tá falando com propriedade, né? Não é uma pessoa que tá falando porque, ai, Eu não, engano legal. bem. Eu engano bem. Ai, boba, engana bem nada. Você é maravilhosa. Porque eu gosto, porque eu acho tão bonita, assim, a sua paixão sabe, pela alimentação, por tudo. Eu acho lindo, de verdade, eu acho lindo. Bom, enfim, eu quero que você me fale um pouquinho sobre as melhores formas da gente conservar. Quais são? É a lactofermentação? São as conservas naturais? Como que você acha que são as melhores formas? Porque, assim, as folhas a gente faz os pestos. Queria que você me desse só assim uma listinha rápida e meio resumida, que as pessoas pudessem entender um pouquinho sobre essas conservações para ter menos desperdício dentro de casa. Olha, conserva é um assunto bem vasto, né? Então vai depender muito também dos ingredientes que você tem em casa. A fermentação lática é uma das mais fáceis, né? Porque embora muita gente confunda e pense que fermentação lática tem a ver com leite ou derivado de leite, na verdade não, né? A fermentação lática ocorre simplesmente porque as bactérias láticas estão lá e elas fazem essa conversão, né? Do chucrute, do pepino, todas essas tradicionais que a gente conhece. A fermentação lática, eu acho que assim, uma ótima maneira de você começar, justamente porque vai só água, se for, né? O legume em si e sal. Então, assim, é o pão. A conserva pão, tipo, é o início, né, de tudo. Essa eu recomendo demais. Embora tenha caído um pouco nessa coisa do não consumir açúcar e etc., muita gente esquece que, principalmente no Brasil, a gente tem uma tradição de conservas no açúcar que é enorme. Né? As compotas, as geleias, as chimias no Rio Grande do Sul. E é uma ótima maneira de conservar, principalmente frutas. Né? Então, assim, façam geleia, façam compotas. Esquece essa questão do porque é muito açúcar. É muito açúcar? Mas se essa for a única fonte de açúcar que você tem... Sem dúvida, né? Sem dúvida. É muito melhor, até porque tem, por exemplo, tem compota que eu uso pouquíssimo açúcar justamente porque a fruta está muito madura. E aí entra quanto mais madura, melhor, né? Sim. E aí entra a questão da conserva. Né? Você faz a conserva quando você precisa conservar o alimento. Você não vai usar uma fruta que você vai comer para fazer a conserva. Você não vai usar um legume que você vai comer para fazer a sua conserva. A ideia é justamente você poder utilizar os alimentos frescos depois. Esse é o mundo ideal. Lembrando que a gente também degradou o nosso sistema imune, as bactérias do nosso intestino, né? A microbiota interna intestinal. Os fermentados, principalmente os fermentados láticos, ajudam muito nisso. Então aí entram, né, duas coisas muito boas das conservas. Além de você ter toda essa questão da conservação, da preservação, você também tem uma ajuda aí no nosso sistema imunológico. Então, fermentação lática é super fácil de fazer. Geleias e conservas no açúcar, embora muita gente esqueça. Só que aí depende muito do que você tem em casa. Então, sei lá, por exemplo, se você vive no norte do país e você tem muita mandioca disponível, faz conserva no tucupi. Né? Conserva no tucupi é uma coisa maravilhosa. Conserva no sal, né? Todo aquele mundo das alcaparras, das azeitonas, limão em conserva no sal. É fantástico. Todas as conservas em vinagre, né? Então, por exemplo, lá na Enoteca, a gente tinha muita sobra de garrafa de vinho, por incrível que pareça, né? Muita coisa que as pessoas não tomavam. A gente juntava tudo isso, fazia vinagre
E boa parte desse vinagre a gente usava para fazer conservas no vinagre. Então, depende muito do que você tem em casa. Mas hoje, assim, a quantidade de literatura disponível sobre fermentados é enorme. Se você der uma boa conversada com os mais velhos, ainda existe muita coisa, principalmente de tradição brasileira, que a gente acabou esquecendo, né, de conservas. Mas se eu tiver que indicar assim, duas que são muito fáceis, com certeza seriam as fermentações láticas e as conservas no açúcar. Sim, a questão das compotas. As conservas láticas elas são tipo o quê? O picles? Não, o picles já é uma conserva no vinagre. Tá. A fermentação lática, ela é o chucrute, por exemplo. Né? Ou aqueles pepinos azedinhos, a conserva clássica de pepino que a gente conhece. A fermentação lática, o azedinho da fermentação lática, ela vem justamente pela formação de ácido lático pelas bactérias. Na hora que elas estão fazendo a fermentação. O picles vai vinagre. Né? Então, essa é a diferença. São duas conservas diferentes. O maravilhoso da fermentação lática é justamente você não precisar de nenhum outro insumo que não seja o legume e sal, né? Então você faz mais ou menos você faz mais ou menos um cálculo de 2 a 3% de sal, né, na conserva inteira que você vai fazer e faz, né? Existem milhares de receitas, só procurar na internet. O chucrute é uma das mais tradicionais, uma das mais fáceis, mas dá para fazer com tudo, qualquer coisa você consegue conservar. E aí é interessante porque você pode fazer com tudo. Né? As conservas no azeite também. O pesto é uma conserva no azeite. Sem dúvida. Né? Então você utiliza folhas que você não vai usar, que você não vai conseguir comer, e faz um pesto. Faz um azeite de ervas, faz um... E aí o legal é você transcender um pouco a ideia que a gente tem de pesto tem que ser de manjericão. A gente na Enoteca faz pesto de taioba, faz pesto de almeirão roxo, né? Faz pesto com todos os matos que a gente encontra aqui comestíveis. Ficou uma delícia. Qualquer folha, né? Na verdade, você consegue fazer um pesto, né, Liz? Exatamente. Hoje mesmo a gente vai fazer aqui um monte de fermentado com as folhas que a gente está colhendo na horta. Tem muita coisa. Os fermentados no mel são fenomenais. Inclusive, no início da quarentena, até coloquei a receita, que é um fermentado tradicionalíssimo de alho no mel. Ai, que então, delícia. você pega um pote de mel, enche de alho. Quer dizer, na verdade é o contrário, né? Você pega um pote, enche de alho, coloca mel. E aí você pode até colocar gengibre fresco, cúrcuma, e deixa aquilo fermentando com mel. Né? Vira um remédio, assim, potentíssimo. Potentíssimo. Que delícia. E aí dá para fazer com tudo. E aí a ideia é brincar, né? Porque o bom da gente ter esquecido algumas tradições é também ser livre para a gente inventar coisas novas. A gente não precisa seguir necessariamente exatamente aquela receita que só se fazia daquele jeito, né? A gente consegue criar muito mais. Que isso também, o último assunto, é o que é muito legal na Enoteca, que é um restaurante onde você não tem um cardápio fixo. Então, toda vez que você recebe os ingredientes, ou que você colhe os ingredientes, você tem que bolar um cardápio em cima daquilo que é recebido. Isso faz com que você tenha uma criatividade absurda, né? As pessoas querem me matar, né? Porque assim, todo mundo que trabalha na Enoteca passa por uma lavagem cerebral, né? Então, assim, olha, você não vai trabalhar com o que você quer, você vai trabalhar com o que tem, né? E para algumas pessoas foi bastante difícil aceitar isso, porque a gente... E eu me incluo nessa, né? Porque imagina, eu sou cozinheira. A gente tem um ego muito grande. É verdade. Né? A gente quer fazer as coisas e quer ir atrás dos ingredientes e fazer aquele prato que a gente imaginou. Só que isso é uma coisa completamente absurda se você pensa em sustentabilidade. Né? Na verdade, o correto é o contrário. A natureza tem que mandar no cozinheiro, né? Não o cozinheiro tem que mandar na natureza. Exatamente. Então, a gente teve que treinar toda a equipe e também reaprender. Eu também tive que reaprender esse conceito da criação
de um prato. Então, hoje em dia, para mim, a criação de um prato vem primeiro da horta, vem da terra, né? Então, a gente vai ver quais são os ingredientes que estão disponíveis na nossa horta, quais são os ingredientes que estão disponíveis nas hortas dos nossos produtores amigos que fornecem para gente. O que que faz sentido se eu estou no outono? O que que faz sentido se eu estou no outono, mas esse final de semana está mais quente? O que faz sentido se eu estou no outono, mas se nesse final de semana me cair um pé de limão e eu estou com 50 limões no chão, né? Existe, além da sazonalidade, uma microsazonalidade que a gente perdeu completamente a conexão. Então, todos esses elementos hoje em dia fazem parte da criação do nosso menu. Então, a gente cria pensando na estação do ano, na adequação das receitas, inclusive para melhoria de saúde, de acordo com as estações do ano, obviamente com os ingredientes que a gente tem disponível. E os ingredientes que a gente tem disponíveis, às vezes não são os ingredientes que a gente quer trabalhar, né? Sim. Então, assim, o pessoal realmente quer me matar, porque, assim, tem ingredientes aqui na horta, e não só na horta, mas de reaproveitamento em geral, que eu fico enchendo a paciência para todo mundo fazer muita receita, porque a gente tem abundância. Taioba, lírio do brejo, borra de café. São coisas que a gente fica, assim, sempre fazendo coisas novas, né? Então, além de tudo isso, claro, a gente tem que fazer receitas que façam sentido servir num restaurante. Então, a gente pensa realmente pratos que sejam atrativos em questão de sabor, em questão de gosto, não só de conceito. Sim. Né? Não adianta só ser saudável ou ser só conceitual. Você está num restaurante, você quer a experiência da comida. Claro. E você precisa que aquilo também seja artisticamente atrativo ao seu paladar. Né? Essa é a ideia. Então, pensando em tudo isso, obviamente que a gente não tem menu fixo. Né? O menu muda toda estação, a gente faz assim um compêndio de receitas enorme da estação, que vai ramificando, né, os ingredientes principais, o que a gente quer com cada coisa. Se no outono faz mais sentido fazer cozido, fazer assado, fazer grelhado, fazer, né, fresco ou não, as temperaturas de tudo aquilo, acompanhar o ciclo das plantas, né? Então, assim, poxa, o mamão que a gente tem, ele está em que época? Ele está florindo, ele está dando fruta? A gente consegue usar o mamão verde ou o mamão maduro? Sim, você fez uma geleia de mamão verde que eu fiquei mamão verde. E aí, com tudo isso, a gente senta, faz os menus sazonais e semanalmente a gente troca as receitas. Por diversas razões. Primeiro, porque o fornecimento, tanto aqui da horta quanto dos nossos fornecedores amigos, são pequenos. Então, tem coisas que a gente consegue fazer receita para uma semana, né? Tem coisas que a gente consegue fazer receita para 2 semanas. Tem coisa que dura um dia, né? Hoje, por exemplo, eu colhi os primeiros mangaritos da horta, que são umas batatinhas típicas nossas aqui, americanas. Deu para um almoço, né? E isso às vezes acontece no restaurante. A gente tem, assim, micro safras de alguma coisa que a gente coloca na roda do menu. Então, assim, todo dia é criação de prato, todo dia é criação de menu, todo dia a gente muda e a gente, mesmo quando pode manter o prato, a gente muda. Primeiro, para estimular a gente a ficar sempre criando. Segundo, para estimular as pessoas a lembrar que a gente precisa variar na hora de comer. Né? Não adianta você ficar comendo o tempo inteiro a mesma coisa. Mesmo que seja uma coisa saudável, mesmo que seja uma coisa gostosa. Você tem que ter variedade na sua alimentação. Então, no início a gente teve muita resistência, né? Porque tinha gente que queria ir no restaurante e comer aquele prato que gosta. Sim. E aí a pessoa volta e não tem mais aquele prato que ela gosta. Né? É bastante frustrante se você não se desapega desse conceito tradicional de restaurante. Não, mas no final das contas é a melhor coisa, porque força a pessoa até a sair da zona de conforto e provar novos sabores. Claro. Né? Uhum. E parar para pensar sobre aquilo. Enfim, Liz, ó, tem um monte de gente aqui perguntando sobre fermentação. Eu acho que você tem bastante material, não tem? Na sua página da Enoteca? Tenho bastante material, mas eu recomendo, inclusive,
o próprio site, os perfis do pessoal da Companhia dos Fermentados, que eles vão, daqui a pouquinho a gente vai começar a fazer as receitas junto, mas eles são, assim, no Brasil, a galera que mais, né, os meninos que mais entendem do assunto por aqui. De fermentação. Então, ótimo. Eu sou super mirim em fermentação. Não, eu sou super mirim em fermentação mesmo, assim, meu conhecimento é superficial. Eles entendem muito, então, assim, eu sempre indico eles, porque com certeza eles vão dar muito mais base do que eu. Amei, amei, amei. Liz, você é maravilhosa. Você quer falar mais alguma coisa? Você acha importante você pontuar alguma coisa que a gente não falou aqui? Você sabe assim, Olha, eu sou sua fã, eu acho que eu não tô brincando, eu acho que eu sou a sua maior fã mesmo. Não é ai, porque eu sou obrigada, chata, amor. eu sou mesmo, eu realmente eu te acho muito máximo. Fala. Cara, é tanta coisa para falar, mas assim, eu acho que a gente tocou nesses pontos muito essenciais e é impressionante, né? Porque assim, por mais que as pessoas estejam relativamente conscientes do que está acontecendo, eu acho que muita gente ainda não parou para pensar a amplitude de tudo que está acontecendo agora. Né? A gente está passando por um período de transformação de tudo, de paradigmas internos e externos. E não, a gente não vai voltar ao normal. Né? Não existe mais o normal. O mundo que a gente conhecia já não existe. Né? Então, a gente tem que usar esse período que a gente está mais isolado, que está mais recluso, justamente para se repensar. Porque quem não fizer isso não vai conseguir se adaptar à nova realidade, que já existe. Não adianta querer dizer que não, né? O mundo já mudou. A gente agora tem que aprender a mudar com ele. E na alimentação, isso passa por muitas coisas. Você conhecer o seu produtor, você interagir com a comida, você resgatar esse poder e essa autonomia de você se alimentar e de você ter a sua saúde na sua mão, né? Sem dúvida. Essa pandemia nada mais é do que um reflexo de como a gente foi desleixado em relação à nossa saúde, em relação à nossa alimentação, em relação ao fortalecimento do nosso próprio ser, né? Sem Isso dúvida. pode parecer assim muito amplo, mas essa que é a verdade. Então, assim, sempre que me E não é pedem... papo de natureba, né? Não, não é. Não é. É só ver As que pessoas tem estão vendo gente que não que... é, né? Não, exatamente. Porque outro dia até me falaram, mas você viu, não é só grupo de risco, não é só idoso, não é só quem tem problema cardíaco. Eu falei, não, você pode ser jovem e ter uma vida extremamente estressante que você está com a imunidade baixa. Na verdade, é um problema com a imunidade, né? E a imunidade, sim, qualquer um pode ter imunidade baixa, boa. Inclusive, imunidade mental, imunidade psicológica, imunidade sentimental, né? Exatamente. E ficou muito claro o quanto a gente é frágil nesses dias, né? Exatamente. Não só a nossa saúde física, no fundo, é o de menos. Né? O que está pegando são todas as outras coisas que, no fundo, estão interligadas, né? A nossa saúde física. Mas eu acho que uma coisa assim que é muito importante sempre falar, tanto que assim, eu recusei a maior parte dos convites que eu tive para falar, porque, infelizmente, as pessoas estão usando esse tempo de quarentena simplesmente como um período de entretenimento, né? Então, assim, parem de ver entretenimento de massa, parem de ver coisas inúteis, não caiam na ilusão do tédio, né? Porque não existe. Na verdade, a gente tem muito mais coisa para fazer, muito mais coisa para pensar do que caberia numa quarentena. Só que é hora de rever as prioridades, né? Então a gente tem que realmente usar esse tempo de uma maneira muito útil, porque isso vai ser fundamental para a nossa própria sobrevivência depois. Um conselho que eu ouvi outro dia que eu achei muito, muito bonito foi: se você não sabe o que fazer, você está entediado, você está né, com a cabeça meio assim, entrando meio numa depressão, começa arrumando a sua gaveta de calcinhas. Sim. Porque é isso, a hora que você começa a arrumação, e é verdade isso. Claro, você começa a arrumação de fora para dentro.
Exatamente. Você começa a arrumar uma gaveta, você vai arrumando outra, você vai arrumando outra. Quando você vê, você ocupou o seu tempo inteiro fazendo coisas que você precisava e você vai descobrir coisas que você ainda precisa arrumar. E assim você vai começar a fazer realmente uma limpeza interna, né, Liz? Que eu acho que é meio que isso. Outro dia eu estava no Bonete, fiquei quase 3 meses lá. Eu voltei aqui para São Paulo e é sempre os choques, né? Cada vez que eu faço essas transições é um choque. E eu cheguei aqui e eu abri meu negócio de sapato. Eu falei, eu tenho 2 pés. Que é isso? Né? Isso porque eu não sou, Liz, preste atenção, isso eu não sou super consumista, tá? Eu sou uma pessoa. Eu também tenho essa aspiração. Super consciente, assim, eu não sou de ficar comprando coisa, não sou de ficar. Não sou. Mas mesmo assim, eu olhei e falei, que bizarro. Claro. Né? Para que tanta coisa? Então, assim, aí já começa a arrumar. Então, eu acho que é isso. Acho que a gente tem que começar a fazer essa limpeza interna, externa, e começar a desapegar um pouquinho dessas coisas. Porque quanto mais a gente ficar entrando nessa onda da massa, porque eu li outro dia um artigo falando que o consumo está crescendo muito. Né? É um absurdo, né? Como está crescendo muito. É isso. Se você começar a arrumar suas calcinhas, você vai perceber que você tem muitas calcinhas. Exatamente. Não precisa comprar mais, né? Arrumar o armário. Arrumar o armário, arrumar a geladeira. Mas é justamente isso. E precisa ser feito dessa maneira. Né? A gente precisa arrumar as gavetas para ver quanto de coisa inútil que a gente tem nelas. E bagagem que a gente carrega, né, Liz? Que eu acho que é o mais difícil. Sim, uma bagagem e pesa, né? Eu acho que às vezes, assim, quando você começa a mexer em coisa antiga, você começa a ver que, putz, preciso me desfazer. E isso eu acho que é tanto com coisa material, quanto com pensamento, lembrança. Claro. Você precisa fazer, joga fora, né? Vamos renovar, vamos reciclar, vamos fazer com que a coisa floresça. Eu acho que é meio que igual à terra, né? Minha mãe fala muito sobre as estações. Minha mãe fala que se a gente reparar nas estações, a gente consegue viver de uma forma muito mais sadia. Né? A gente tem lá a primavera, as flores florindo, todo mundo lindo, o verão onde você mostra toda essa coisa maravilhosa, aí vem o outono, você começa a segurar um pouquinho mais de energia para você, o inverno você fica mais introspectivo, pensando um pouco mais sobre a sua vida, e aí você começa a florescer de novo. São ciclos da vida, que isso é normal. Sim, que a gente não se permite mais viver, né? A gente não vive num verão a vida inteira, né? Exatamente. Isso é muito importante, né? Essa readequação da nossa vida aos ciclos naturais é talvez a grande chave de uma volta a uma vida mais saudável. Isso é essencial, né? Que a gente repense. E também, principalmente agora, não adianta a gente tentar pensar no mundo ou tentar solucionar os problemas, né? Porque eles estão sendo encarados assim. A pandemia está sendo encarada como um problema e não como uma oportunidade de transformação. Mas não adianta nada você tentar resolver os problemas novos de um mundo que já mudou com a cabeça antiga. Né? Então, senão você vai ficar batendo cabeça. Né? Não adianta. Então, assim, é realmente tempo de parar, respirar, arrumar as gavetas, arrumar a geladeira, né? Começar a fazer seu pão. Começar a fazer seu pão e mudar a cabeça, né? É isso que a gente precisa. É mudar os termos que a gente está funcionando. E pronto. A minha mãe. Mami, olá. Eu falo tanto da minha mãe. E mãe, essa é a Liz. Oi, Liz, tudo bom? Fala pra Liz que eu falo muito dela. dela. Minha mãe é maravilhosa, Liz. Minha mãe é uma pessoa que você não sabe. Não é que a minha mãe não. Ela nem gosta que fique elogiando muito. Mas ela realmente, ela passa tanto ensinamento. Ela tem uma... Né, mãe? Ela tem uma... sim. Ela tem uma visão da vida tão linda, mãe. Obrigada. Você é linda. Lindas. Liz, ó, e agora é o seguinte, a lista, você tem uma lista no site, não tem? Para quem quiser mandar e-mail lá, eu até mandei hoje. E-mail para pegar uma lista de pequenos produtores? Sim. São Paulo. Toda a lista de todos os produtores que a gente... São centenas, né?
São centenas de produtores, tanto ao redor de São Paulo quanto no Brasil, de pequena produção, orgânico, enfim, né, os criados soltos em geral. Tudo isso a gente fez uma tabelinha e está disponível para quem quiser. Então é só mandar um e-mail para a gente que a gente manda todos os nossos fornecedores para que vocês comprem direto, né? Essa é a nossa ideia. É que as pessoas... Isso é muito importante também, né, Liz? Porque às vezes a gente fica falando tanto de tem que ajudar, não sei o quê, mas como que a gente faz? Mas assim, às vezes pequenas atitudes já fazem grandes diferenças, né? Claro. Então, você começar a comprar dos pequenos produtores, começa a comprar de quem está perto da tua casa, começa a comprar de quem lá tá pequenininho, essas pessoas vão conseguir se manter e passar por esse período, Sim. né? Sim, então, às vezes, está muito mais na nossa mão do que a gente pensa, né? Tudo está na nossa mão. E acho que é justamente isso, é o voltar a fazer o pão, é lembrar que está tudo na nossa mão, né? E pode ser meio desesperador isso, né? Porque é muita responsabilidade. Não, a responsabilidade tá acostumado... é uma liberdade, né, Liz? É uma liberdade que a gente não conhece. Claro. Apesar da gente estar não vivendo conhece. numa quarentena, essa quarentena vai trazer uma liberdade real. Sim. Que a de gente autonomia, conhece, né? Essa autonomia, exatamente. A autonomia, é o poder fazer. Eu mesma faço, eu não preciso de ninguém. Então, Claro. isso eu acho que é realmente... Vamos ver, né? Eu tô louca para passar uns 5 anos aí pra gente olhar para trás e ver... Não, com certeza. Não é? Eu tô doida para ver o que vai sair disso. Liz, é maravilhosa, viu? Assim, eu gosto muito de você. Eu tive uma empatia quando eu te vi, foi uma coisa louca. Aquela conversa foi uma delícia, né? Eu passaria o dia te ouvindo, porque realmente eu gosto de te ouvir. Eu acho que você tem uma didática muito boa, acho que você sabe se expressar e você sabe o que fala, que isso que eu acho que é o mais importante, falar com paixão, sabe? A gente vê que você fala de verdade, né? Não é que você tá falando por falar, porque X. Enfim, você fala porque você acredita nisso. E eu admiro muito você e você sabe que eu te acho o máximo. Eu amei que você aceitou fazer essa live. Eu fiquei pensando, eu falei, amei. Eu tava louca pra te chamar. Eu falei, ai meu Deus, mas eu vou chamar a Liz. A Liz nunca vai fazer uma live comigo, imagina. E aí eu falei, a gente de repente... Muito pelo contrário. Aí eu falei, ai que máximo. Amei. Você é maravilhosa. Ai, obrigada pelo convite, eu adorei. E olha, a recíproca é verdadeira. Qualquer coisa que você precisar, se você precisa de qualquer coisa, você me chama, tá? Pode deixar, a gente precisa conversar mais, né? Nossa, nem me fala, menina. A gente tem que conversar muito, tem tanta coisa que a gente pode dividir que é muito enriquecedor. Eu tenho certeza que todo mundo amou esse bate-papo. Não, foi uma delícia, obrigada. Obrigada. Vou lá fermentar meus nabos. Vai fermentar seus nabos. Um beijo para todos. Depois eu faço. A gente vai compartilhar a receita, mas depois eu te compartilho. Tá bom. Aí eu fazer na tua casa também. Tá bom. Fechado. Obrigada, Liz. Eu que agradeço. Tchau, Salinda.